Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, este orçamento é um orçamento que não serve aos portugueses e vai continuar na dilapidação do mundo rural em Portugal, mundo rural que o Chega defende e sempre defenderá. Se não, vejam uma coisa, Sra. Ministra, há cerca de 30 anos, quando começou o grande reinado do Partido Socialista neste país, existiu em Portugal cerca de 600 mil explorações agrícolas. Hoje temos menos de 300 mil, temos cerca de 280 mil explorações agrícolas, grosso modo, dados da Pordata, dados oficiais. O que é que isto quer dizer, Sra. Ministra? Quer dizer que o mundo rural está-se a concentrar em grandes grupos económicos e que os portugueses reais, aqueles que fazem a agricultura, os verdadeiros agricultores, os verdadeiros pescadores que têm uma economia de subsistência para se alimentar e para fazer o seu pequeno negócio, estão a desaparecer. E estão a desaparecer porquê, Sra. Ministra? No nosso entender, estão a desaparecer porque estão subjugados a orçamentos como este que tem vindo a ser aprovados ao longo dos últimos anos. E este orçamento, Sra. Ministra, não é um orçamento de investimento. Este orçamento, pelos dados do próprio Governo, é um orçamento em que a agricultura e as pescas é o terceiro menor ministério com investimento. Fica apenas à frente dos negócios estrangeiros e da cultura. Portanto, quer dizer que Portugal, mais uma vez, vai ter um orçamento muito pequeno para a agricultura e para as pescas e vai ficar, mais uma vez, subjugado aos dinheiros que têm que vir de Bruxelas, do exterior, vai ficar subjugado às ordens e àquilo que nos deixam ou não nos deixam produzir e, no nosso entender, isso é profundamente errado. Por outro lado, podemos ter aqui um comparativo. Há pouco tempo, a Sra. Ministra lançou uma portaria dando ajudas de custo aos agricultores que perderam os pastos e perderam os seus animais que ficaram, assim como este, calcinados na Serra da Estrela. Aliás, uma sua colega, a Sra. Ministra, disse que a Serra da Estrela ia ficar muito melhor agora. Como é que é possível dizer isso a agricultores que viram os seus animais assim calcinados como este? Mas houve uma Sra. Ministra que disse que a Serra da Estrela ia ficar muito melhor, mas a Sra. Ministra da Agricultura lançou uma portaria dizendo que a grande ajuda que o Ministério da Agricultura ia dar a estes 100 agricultores e cerca de mais de 2.500 animais era o valor de 11 euros por animal, por ovino ou por caprino. Isto num valor total de 500 mil euros. Ao mesmo tempo, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro Fernando Medina, pede neste orçamento 500 milhões de euros para indemnizar a EDP que está nas mãos do Partido Comunista Chinês. Portanto, temos aqui estes dois pesos que são absolutamente exemplificativos daquilo que é este orçamento. 500 mil euros para os agricultores da Serra da Estrela, 500 milhões de euros para indemnizar a EDP. E a partir daqui fica tudo explicado, Sra. Ministra. Sra. Ministra, vou falar-lhe de algumas questões mais concretas acerca das propostas do Partido Chega e gostava que a Sra. Ministra me respondesse objetivamente a cada uma delas. Sabemos que os agricultores, de facto, estão subjugados com um enorme aumento dos custos de produção e, por isso, o Partido Chega quer apoiar os agricultores e vai apresentar medidas no que se confere aos combustíveis, à eletricidade e a outras medidas gerais. Por isso, vamos apresentar em sede orçamental uma indenização a agricultores e a produtores florestais lesados pela destruição causada nas produções por animais selvagens, porque achamos que os animais selvagens e os das espécies cinegéticas que entram nas explorações agrícolas e os agricultores devem ser ressarcidos nessa medida. A criação também de um fundo autónomo de apoio à agricultura de pequena escala para contrariar esta enorme desertificação do interior e do mundo rural. Um programa nacional de valorização de produtos agrícolas portugueses, com ações de campanha e divulgação no incentivo à sua compra e melhor escoamento. E uma majoração dos subsídios relativos à utilização do gasóleo agrícola marcado para que tenha um teto máximo no valor de €1. Gostava de saber se a Sra. Ministra, com toda a frontalidade, poderá acompanhar-nos nessas matérias e incluir estas medidas no Orçamento de Estado. Razão. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, a Sra. Ministra diz coisas extraordinárias. Disse que o Ministério da Agricultura e Alimentação paga atempadamente aos agricultores. Sra. Ministra, depois deste ano, quando tivemos os atrasos do adiantamento do pagamento único, a Sra. Ministra anunciou mais de 10 vezes em vários fóruns diferentes, teve para ser pago em março, depois em junho, fez com que a CAP e a Confagri fizessem comunicados dizendo que o Ministério estava altamente atrasado. Também podemos falar da eletricidade verde, que a Sra. Ministra anda a prometer desde o ano passado, e os primeiros pagamentos foram quando? Há poucas semanas, provavelmente. Portanto, o Ministério da Agricultura, de facto, não paga a horas, o Ministério da Agricultura não é um bom pagador e o IFAP é o pior exemplo que pode ser dito. Depois também, a Sra. Ministra disse outra coisa extraordinária, é que todos nós percebemos da seca em janeiro. Sra. Ministra, todos nós, falo por si, porque nós, aqui no Chega, andávamos a falar da seca desde novembro de 2021, que foi, aliás, quando a seca foi decretada em outubro de 2021, e quando nós começámos a avisar a Sra. Ministra e o Ministério da Agricultura que tinha que mandar fechar as barragens porque íamos ficar sem água, estavam a turbinar a água para fazer eletricidade quando ela era precisa porque não podíamos contar com o que iria chover. E, aliás, foi assim. Aliás, a Sra. Ministra, eu tive o prazer de a encontrar em Abrantes na campanha eleitoral, que a Sra. Ministra é também eleita pelo Distrito de Santarém, como eu, e falámos sobre o assunto, e a Sra. Ministra, se lembrar, poucos meses depois o Tejo estava assim. O Tejo, em Santarém, esta fotografia é tirada das Portas do Sol e dá praticamente para atravessar a pé. Porquê? Porque também Espanha não tem cumprido as cotas de água que deve enviar. É exatamente aí que eu queria chegar agora, que era ao regadio. A Sra. Ministra diz que a água tem que estar disponível para todos os agricultores. Óbvio, não há ninguém que não possa concordar com isso, mas o que eu pergunto à Sra. Ministra é como é que vai conseguir que isso aconteça, porque quem está a mandar na água em Portugal hoje não é a Sra. Ministra, é o Ministro do Ambiente e da Ação Climática. A Sra. Ministra pouco ou nada diz sobre o assunto. Aliás, Espanha não debitou no último ano hidrológico aquilo que devia para cumprir os caudais anuais, tanto no Douro como no Tejo. Foram menos de 315 hectómetros cúbicos no Douro e menos de 378 hectómetros cúbicos no Tejo. Portanto, não estamos a conseguir trazer para Portugal a água. Em Portugal não chove e nós não temos maneira de fazer cumprir esse epíteto que a Sra. Ministra continua a propalar sem ter nenhuma consequência. Portanto, o Chega propõe um reforço da aposta no regadio, na inscrição das verbas inscritas pelo estudo do regadio é dia 2030, e vem também propor que a Sra. Ministra venha acompanhar as nossas propostas para que, de facto, isso possa acontecer, que os agricultores possam ter acesso ao regadio e o regadio seja uma realidade em Portugal para todos aqueles que a querem cumprir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, a Sra. Ministra responde-nos com a mesma desfaçatez que o seu gabinete responde ao Parlamento. E vou-lhe falar agora da Inspeção Sanitária, da Segurança Alimentar e da DGAV, que a senhora tem a desfaçatez de vir para aqui dizer que vai reforçar. Sra. Ministra, nós em setembro deste ano, agora em setembro, fizemos uma pergunta parlamentar ao seu gabinete, perguntando quantos médicos veterinários e inspectores sanitários abandonaram a profissão, quantos médicos veterinários municipais estão a assumir estas funções, que é um problema grave no país, e quantos médicos veterinários e inspectores sanitários foram contratados no último ano. Sabe o que é que aconteceu, Sr. Ministro? O seu chefe de gabinete enviou-nos este papelinho aqui para o Parlamento, que está uma desfaçatez, é uma falta de respeito para com a instituição parlamentar e para com o parlamentarismo em Portugal, e não nos deu um único número, mandou-nos 2 parágrafos, mandou-nos ir passear, e por isso eu vou-lhe perguntar agora, Sr. Ministra, como é que a Sra. Ministra tem a desfaçatez de vir aqui dizer que vai reforçar a DGAV? Outra coisa, a Sra. Ministra diz que o INIAV e as universidades e os institutos são reforçados. Sr. Ministra, vá visitar a Fonte Boa, a Estação Zootécnica Nacional. Parece que estamos a entrar numa República Soviética. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, quero começar por falar do setor das pescas. De facto, as pescas desapareceu do nome do seu Ministério e também parece ter desaparecido das suas prioridades para este Governo. Portugal continua a ser um dos primeiros países classificados no mundo no consumo de peixe per capita, mas caricatamente estamos a ver cada vez mais o aumento da importação de determinadas espécies de peixe, ainda para mais espécies que temos aqui nos nossos mares. Também a arte pescatória é uma parte completamente integrante da nossa história nacional
e tem que ser protegida. E quero começar por dizer-lhe que temos recebido várias queixas a nível nacional dos donos das embarcações, pescadores, donos de embarcações, cujo principal problema é procurarem homens para trabalhar na faina e não conseguem ver esses homens ter a sua formação adequada, quando ao mesmo tempo veem nas estatísticas oficiais que a inscrição de pessoas para esses cursos que são subsidiados estão em grande medida completos e com listas de espera enormes. E, portanto, se estão a existir cursos subsidiados e não estão a haver saída de homens para o mar, é porque alguma coisa não está a funcionar bem. Provavelmente estamos a captar pessoas que não têm qualquer interesse no mar, na formação, e que não vêm ajudar nesta economia. Portanto, não vemos também neste orçamento aquilo que gostaríamos de ver na valorização das pescas em Portugal, e gostávamos de saber como é que a Sra. Ministra vai responder aos homens do mar do nosso país. Também achamos fundamental promover as medidas que respondam aos anseios deste setor, e por isso propomos um programa de combate aos resíduos da atividade pescatória em todos os portos, barras e praias nacionais, um programa de apoio ao rendimento dos trabalhadores da arte pescatória e a majoração dos subsídios à utilização do gasóleo colorido e marcado, também para os pequenos aquacultores e para a pequena pesca artesanal e costeira. Muito obrigado, Sr. Deputado.